Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Dando continuidade ao nosso papo sobre as contribuições, hoje vamos aprofundar nos detalhes do contribuinte individual, do facultativo e, finalmente, do segurado especial. Vamos nessa! Contribuinte individual e facultativo, detalhes da base de cálculo. Para refrescar a memória, o artigo 28 da Lei 8.212/91 define o salário de contribuição como a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Para o contribuinte individual, a base de cálculo é a remuneração que ele auferiu em uma ou mais empresas, ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês. Para o segurado facultativo, a base de cálculo é o valor que ele mesmo declara. É importante lembrar que essa grandeza, o salário de contribuição, tem um limite máximo, que varia todo ano. Em 2020, por exemplo, o valor máximo era de R$ 6.101,06. O Plano Simplificado de Previdência Social, PSPS. O Plano Simplificado de Previdência Social, conhecido como PSPS, veio para aumentar a cobertura previdenciária e facilitar a contribuição de certas categorias. Ele está previsto no artigo 21, parágrafo 2º, da Lei 8.212/91. No inciso I, para o segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de trabalho com empresa, e para o segurado facultativo, a alíquota de contribuição é de 11% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição, que é o salário mínimo, em 2020, R$ 1.045. Já o inciso 2º traz alíquotas ainda mais reduzidas, de 5%, para casos específicos. A linha A, o microempreendedor individual, MEI, que adere ao Simples Nacional e tem um regime jurídico particular. A linha B, o segurado facultativo sem renda própria que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertença à família de baixa renda. São as donas e donos de casa que se enquadram nesse perfil. Consequências e complementação da contribuição simplificada. Atenção! Quem paga pelo Plano Simplificado de Previdência Social não conta esses meses contributivos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, essa contribuição não permite a contagem recíproca, que é a possibilidade de levar o tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio de previdência do servidor público. Aqui, cabe analisar que a base de cálculo é fixa, sempre o limite mínimo, o salário mínimo, diferentemente do plano convencional, cuja base de cálculo é variável, podendo ir até o teto. Mas calma! Se, no futuro, o segurado que contribuiu pelo plano simplificado quiser ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou à contagem recíproca, ele poderá complementar a contribuição. Isso está previsto no parágrafo 3º do artigo 21 da Lei 8.212/91. Ele deverá recolher a diferença entre o percentual pago, 11% ou 5%, e o de 20% sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, acrescido de juros moratórios, com base na taxa Selic. Ou seja, ele faz essa complementação para cada competência que desejar a transformar. Não há multa, apenas os juros de mora. É importante notar que, conforme o parágrafo 5º do artigo 21, essa contribuição complementar pode ser exigida a qualquer tempo, sem prazo prescricional, sob pena de indeferimento do benefício. Particularidades do contribuinte individual que presta serviço à empresa. Uma observação crucial: quando o contribuinte individual presta serviços para empresas, quem recolhe a contribuição é a própria empresa, e a alíquota é de 11%. No entanto, mesmo sendo 11%, esse não é o plano simplificado. Vamos a um exemplo: uma empresa contrata um contribuinte individual e o remunera em R$ 10.000. Nesse caso, incidem tanto a contribuição previdenciária patronal quanto a contribuição do segurado. A empresa já retém a contribuição do contribuinte individual na fonte. A contribuição patronal será de 20% sobre os R$ 10.000. E a contribuição do contribuinte individual será de 11% sobre o limite máximo do salário de contribuição, o teto, que era de R$ 6.101,06 em 2020, por exemplo, e não sobre a remuneração total, devido à regra de retenção.
E se essa empresa fosse uma entidade beneficente de assistência social, EBAS? Lembre-se que o artigo 195, parágrafo 7º, da Confira, prevê imunidade quanto à contribuição previdenciária patronal para essas entidades. Embora a EBAS não tenha obrigação própria de recolher a CPP, ela retém a contribuição do segurado. E, nesse caso, a alíquota não será de 11%, que é a alíquota de retenção normal sobre o teto, mas sim de 20% sobre o salário de contribuição do contribuinte individual, limitada ao teto. O segurado especial e uma categoria diferenciada. Por fim, vamos falar do segurado especial. O artigo 195, parágrafo 8º, da Constituição Federal, define quem é o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. A base de cálculo para o segurado especial é o resultado da comercialização da produção, ou seja, a receita bruta decorrente da venda dos seus produtos. O artigo 25 da Lei 8.212/91 detalha as alíquotas sobre essa receita bruta. 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. 0,1% da receita bruta para financiamento das prestações por acidente de trabalho, o chamado RAT rural. Subrogação e responsabilidade do recolhimento. Um ponto muito importante sobre o segurado especial é o fenômeno da subrogação. Quando o adquirente da produção do segurado especial é uma empresa, como uma cooperativa, supermercado, estabelecimento escolar, etc., o responsável pelo recolhimento da contribuição não será o segurado especial, mas sim a empresa. Ou seja, a empresa entra no lugar do segurado especial para fazer o recolhimento. O contribuinte, quem suporta o encargo financeiro, ainda é o segurado especial, mas ele não faz o recolhimento. Se a empresa não recolher, ela se torna responsável pessoal por essa importância. Por outro lado, quando o segurado especial comercializa sua produção com pessoa física no varejo, ou com outro segurado especial, ou com produtor rural pessoa física, ele próprio é quem recolhe a contribuição. Chegamos ao final de mais uma aula, explorando detalhes cruciais sobre as contribuições previdenciárias. Compreender a complexidade do contribuinte individual, do facultativo e do segurado especial é essencial para dominar o direito previdenciário. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Até lá!